Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Então agora vamos sim começar a falar um pouco sobre a adicção, tá? Muitas das pessoas nunca nem sequer ouviu falar o termo adicção, né? Afinal de contas, o termo adicção não é um termo comum, não é um termo popular. E quando as pessoas se deparam com o termo adicção, tendem a acreditar que é uma palavra inventada, né? Porque nunca ouviu falar, não é um termo comum, mas na verdade a palavra adicto é uma palavra que já existia, né? É uma palavra que consta lá no dicionário brasileiro, inclusive é um termo muito utilizado fora do Brasil. Fora do Brasil não existe o termo dependência química. Fora do Brasil é utilizado o termo adicto, né? Então é um termo que já existia, veio para o Brasil junto com esses grupos anônimos, né? Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, veio para o Brasil o termo adicto e agora tem se tornado um pouco mais comum. Mais popularmente, né, é utilizado o termo dependência química, mas eu particularmente não gosto muito de usar o termo dependência química, porque quando a gente fala da ideia dependência química, se resume apenas à dependência que o indivíduo desenvolve de uma determinada substância. Quando a gente fala dependência química, nós estamos nos referindo, né, à dependência que o indivíduo desenvolve de uma determinada substância. Isso pode acontecer com qualquer substância. Café, açúcar, chocolate, né? Então eu não gosto do termo dependência química porque ele é um termo muito restrito. Já o termo adicção é um termo que significa, na sua tradução, na sua etimologia, escravo, inclinado, afeiçoado, né? É um termo que vem do latim e se refere a um padrão de comportamento, não apenas a dependência de uma substância. Então, existe uma certa diferença, né, entre a adicção e dependência química. Inclusive, muita gente confunde também vício com doença. E são duas coisas completamente diferentes. Mas espera aí, Bruno. O meu filho, ele é viciado em drogas. O meu marido, o meu esposo é viciado em drogas. De fato, é uma verdade. Afinal de contas, todo indivíduo que passa um determinado tempo consumindo uma substância que gera dependência, o seu organismo vai desenvolver um vício. Isso é um fato. Mas para além do vício, existe todo um conjunto de sintomas que se desenvolve que não depende exclusivamente do vício. Por isso que a grande maioria dos adictos não consegue permanecer por um longo período de abstinência. Existem algumas pessoas que em algum momento, por alguma razão, elas dizem assim, vou parar. E elas param. Ou porque perdeu um emprego, ou porque conquistou um emprego, ou porque percebeu que a sua vida estava indo para um caminho que ele não queria, ou porque conquistou algo grandioso, ou porque aconteceu um fato, nasceu um filho, vai casar, passou a fase da adolescência e entrou na fase adulta, madura. Existem algumas pessoas que falam assim, eu vou parar. E mesmo sendo viciado, essas pessoas, elas passam pela abstinência, sente vontade, sente desconforto, fica sem sono, fica ansioso, fica agitado, o corpo desintoxica e esse indivíduo nunca mais usa. Isso acontece com aqueles que são viciados. Para nós que somos adictos, por que é que nós não conseguimos vivenciar esse processo? O que é que nos diferencia dessas outras pessoas? A nossa doença. E é justamente aí que nós começamos a perceber que o problema não se resume ao uso de substância, porque os adictos, eles não conseguem permanecer por um longo período de abstinência, eles ficam limpos um tempo, recai, fica limpo um tempo, recai, isso é o mais comum de acontecer. Eu tô limpo há 18 anos, não passei por nenhum processo de recaída, mas pelo fato de trabalhar na área, pelo fato de conhecer muita gente, eu sei que a grande maioria dos adictos voltam ao uso.
E por que eles voltam ao uso? Porque existem padrões de comportamento já pré-estabelecidos que não dependem necessariamente do uso de drogas, mesmo já estando desintoxicado, mesmo já estando já há um longo período de abstinência, alguns voltam lá aonde tudo começou e usa drogas novamente. Quando eu falo do termo adicto, vamos entender que estamos falando de alcoólatras também, ok? Porque o termo adicto engloba tudo. Quando me pediram para falar sobre alguns temas, falaram, pô, fala sobre alcoolismo também e tal. Então, quando eu me refiro ao termo adicto, eu estou me referindo ao alcoólatra também, porque o termo adicção engloba tudo. Então, compreendemos que a doença da adicção não se resume apenas ao vício de 1, 2, 3 ou 10 substâncias. O termo adicção se refere a uma doença que está para além do uso de substância. Partindo dessa ideia, precisamos então começar a entender o que são esses padrões de comportamento. Quais são esses padrões de comportamento? Quando a gente fala de doença, nós precisamos compreender que toda e qualquer doença, ela é constituída, ela é percebida, ela é diagnosticada a partir de um conjunto de sintomas, né? Toda e qualquer doença, ela é diagnosticada a partir de um conjunto de sintomas. Para que o nosso problema seja classificado como uma doença, também precisa existir um conjunto de sintomas. E justamente pelo fato de existir esses conjuntos de sintomas é que o nosso problema é classificado como doença. Então não é vício, não é sem vergonhice, não é falta de vergonha na cara, é uma doença, tá? Então quais são esses sintomas, né? Se a gente fosse falar de uma forma mais técnica, e eu não vou entrar nesse mérito, se a gente fosse falar de uma forma mais técnica, nós iríamos passar por 7 sintomas, tá? Dentro da classificação, né, existe 7 sintomas que está lá pré-estabelecido. Mas, como o meu objetivo aqui com vocês hoje não é ser técnico, eu não estou aqui dando um curso, o meu objetivo com vocês aqui hoje é compartilhar experiências, conhecimento, né? É construir algo, então eu não vou ser tão técnico, eu vou falar apenas 3 sintomas aqui para a gente entender toda essa construção desse adoecimento para que então a gente entenda como é o adicto, tá ok? Qual é o primeiro sintoma? Qual é o primeiro sintoma da adicção? E agora eu tenho certeza que quem já me acompanha há mais tempo sabe qual é esse primeiro sintoma, né? Eu estou falando da obsessão. O primeiro sintoma do adicto é a obsessão. Por que a obsessão, Bruno? Porque a obsessão é um fluxo inesgotável de pensamento. E é muito comum, por exemplo, eu ouvir das famílias dizendo assim: ele é muito cabeça dura, ele é genioso, ele tem uma personalidade forte. Não, ele não é cabeça dura, não, ele não é genioso, ele não tem a personalidade forte, ele é obsessivo, ele fica maquinando ideias na cabeça dele por horas e horas e horas e horas e talvez dias, e isso faz com que ele se desconecte da realidade. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês já presenciou momentos onde o adicto está ali, dentro de um momento em família, mas você percebe nitidamente que a cabeça dele não está ali. Você olha para ele e você vê que ele está longe. Inclusive, quando você vai puxar um assunto, quando você vai falar alguma coisa, ele olha para você e fala assim: hã? O que é que está acontecendo? Não entendi. Porque ele não estava ouvindo, ele não estava ali, ele estava dentro da sua obsessão. Então, a primeira característica, o primeiro sintoma da adicção é a obsessão. Consequentemente, se torna um indivíduo mais fechado, um indivíduo mais retraído, um indivíduo com dificuldades de perceber o mundo ao seu redor.
O adicto, ele não percebe que você cortou o cabelo, o adicto, ele não percebe que você mudou a roupa, o adicto, ele não percebe que você fez uma maquiagem legal, o adicto, ele não percebe nada disso porque ele não consegue enxergar. Ele está ali fechado no mundo dele, concentrado nas suas obsessões. Inclusive, muitas das vezes, se você vai tentar puxar um assunto, se você vai tentar conversar com ele, é muito comum que o assunto gire em torno daquilo que interessa a ele e não aquilo que interessa a você. De algum modo, ele vai te levar para o assunto que interessa a ele. Você chega, por exemplo, e fala: nossa, nós estamos vivendo uma situação meio complicada, política meio bagunçada, o tempo aí, né, tá meio estranho, né? Será que vai acontecer alguma coisa? Não vai? Ele vira para você e fala: então, é que eu tava pensando naquele celular que você prometeu para mim, vai dar certo? Você vai comprar aquele celular? Né? Então, perceba, ele não ouviu o que você falou. Ele não entendeu qual foi a mensagem que você transpareceu. Ele simplesmente está focado ali. Ele está focado ali nas ideias dele, tá? Eu vou responder no final o que fazer com essa obsessão. Fique tranquilo, Daniele, fique tranquilo que eu vou falar sobre tudo isso, tá bom? Logo, nós percebemos que pelo fato de se tornar um indivíduo fechado, um indivíduo obsessivo, ele precisa preencher esse espaço oco de algum modo. Normalmente se torna um indivíduo ansioso, porque pensa muito, planeja muitas coisas, sempre tem um projeto na ponta da agulha ali, nunca sai do papel, mas sempre tem um projeto, sempre tem uma ideia pronta, sempre tem uma solução para um problema, sempre tem uma resposta na ponta da língua. Isso faz com que se torne um indivíduo extremamente ansioso. E para preencher toda essa ansiedade, se torna um indivíduo compulsivo. Então, o segundo sintoma, a segunda característica do adicto ou da adicção é a compulsividade. É justamente nesse ponto que nós começamos a perceber que existe o uso de substância. Porque o que é a compulsividade? A compulsividade é a repetição de um comportamento, é a repetição de uma atitude de forma excessiva, quando excede aquilo que é normal, aquilo que é comum. Por exemplo, a gente vê adictos que iniciam um processo de recuperação e logo no início, logo nos primeiros meses, ganha muito peso, porque come muito. Ganha 20, 30 quilos. Por quê? Porque come muito. E por que come muito? Porque é compulsivo. Come até não aguentar mais. Nós também vemos muitos adictos compulsivos por compra. Gasta. Eu escuto até de algumas famílias, com uma certa frequência, as pessoas me dizendo assim: nossa, mas ele é tão trabalhador, ele trabalha 12, 13, 14, 18 horas por dia se deixar. Na verdade, todos esses comportamentos, eles entraram pela via da compulsividade. Já existe uma obsessão instalada, já existe um pensamento repetitivo excessivo instalado, logo se tornou um indivíduo compulsivo. Pelo fato de ser compulsivo, quando se depara com o uso de substância, e aí nós estamos falando de substâncias que foram desenvolvidas para proporcionar prazer e satisfação de forma imediata, logo desenvolve compulsão por essas substâncias. Então, a grande maioria das pessoas me pergunta assim: eu queria tanto saber, eu queria tanto entender por que ele começou a usar drogas, por que ele entrou nessa vida, por que ele escolheu esse caminho, né? Acredito que essa é a maior dúvida de todas as famílias. E eu até compreendo que muitas vezes as pessoas pensam que o problema começou porque houve um fato, né? Houve um fato mal esclarecido, mal resolvido, e se eu resolver esse fato, se eu resolver essa situação, ele vai mudar e ele vai parar.
Quando, na verdade, não tem nada a ver com isso. Todos nós, adictos, começou a usar exatamente pela mesma razão. Porque hoje é comum usar. Hoje faz parte da sociedade o uso de drogas. Talvez pareça absurdo para algumas pessoas que estão aqui participando, mas eu tenho certeza que se eu andar no bairro aqui de casa, agora, às 8h30 da noite, em menos de 10 minutos, eu encontro numa esquina alguém usando droga. É comum as pessoas usarem droga. Para além daquilo que é ilícito, mais comum ainda é o uso de álcool. Então, todos aqueles começam a usar, todos os adictos começam a usar, assim como eu comecei um dia lá atrás, porque naquele tempo já era comum. Num determinado momento, eu me deparei com pessoas descoladas, né? A galerinha da escola que estava ali fumando um baseado, e eu olhei para aquela galera e falei, pô, eu também vou experimentar esse troço aí. Tá na moda, tá todo mundo fazendo. Assim como um dia eu vi uma galerinha tomando uma biritinha numa mesa de boteco e eu olhei e falei, nossa, eu também quero. Então é comum, faz parte. Agora nós estamos chegando num dos períodos mais críticos do ano. O período em que deveria ser momento de paz, harmonia, transformação. Um momento em que deveria ser algo novo na vida das pessoas, porque é essa a mensagem do Natal, né? Na verdade, se transformou em um momento de festividade e muita bebida alcoólica, porque tá todo mundo de férias e todo mundo deve e vai curtir, vai aproveitar. Então, o uso de substância já está inserido na sociedade há muito tempo e infelizmente se tornou algo comum. Porém, para nós adictos que já temos a obsessão e a compulsão, quando se depara com isso que deveria ser comum, desenvolvemos uma compulsão muito maior, porque buscamos insistentemente prazer e satisfação de forma imediata para preencher o vazio da obsessão e logo quando encontramos essa substância que nos dá uma carga gigantesca de prazer, é como se tivesse encontrado uma fórmula mágica, é a solução de todos os meus problemas, eu achei, e aí é amor à primeira vista. Inclusive, a Fabiana perguntou agora, e o vício em jogos? Fabiana, o vício em jogos funciona exatamente do mesmo modo. A adrenalina do jogo traz uma descarga emocional, que leva o indivíduo a uma sensação de prazer e satisfação de forma imediata. É exatamente o mesmo caminho. Independente de qual seja o problema, se é maconha, cocaína, crack, bebida alcoólica, jogo, compra, sexo, comida, o caminho é exatamente o mesmo. Perceba, volto a dizer, estamos falando de adicção. A adicção, um padrão de comportamento, uma doença que se refere ao indivíduo que chegou numa vida disfuncional, né? Então falamos do primeiro sintoma, obsessão. Logo, entendemos que pelo fato de ser obsessivo, chegamos na compulsão. O caminho pelo qual a grande maioria dos adictos inicia a sua vida no uso de substância. Então, para aqueles, né, ou para aquelas que tinha essa curiosidade ou que tinha aquele desejo, né? Ah, porque eu queria tanto saber porque meu filho entrou nessa vida, está respondido. Foi exatamente porque em algum momento ele encontrou um grupinho de pessoas que é comum hoje numa esquina ou numa mesa de bar ou na escola ou num happy hour e ele experimentou e pelo fato de já existir uma doença instalada, ele apenas desenvolveu compulsividade. Aquilo que é comum aos outros, né? Ah, vou parar. Para o adicto não é comum, para o adicto não acontece. Pelo fato de existir a obsessão e a compulsão, ele simplesmente não consegue, uma vez iniciado o processo, pela descarga de prazer e satisfação. Então, o segundo sintoma, compulsão. Logo,
a gente entra no terceiro sintoma da doença. Qual é o terceiro sintoma da doença? O terceiro sintoma é o egocentrismo. O que é o egocentrismo? O ego vem de mim, eu, centrismo no centro, eu no centro. É como se eu fosse o mundo e tudo girasse ao meu redor. Eu sou o sol e todo o universo gira ao meu redor. E por que que o adicto então desenvolve essa característica? Por que que o adicto tem esse sintoma do egocentrismo? Pensa comigo. Vamos lá, acompanha meu raciocínio. E se eu estiver falando rápido demais, tá, gente? Me dá um freio aí, tá? Porque eu embalo aqui, eu acelero na linha de raciocínio e eu vou embora. Se eu estiver falando rápido demais, vocês não estiverem conseguindo acompanhar ou entender, escreve aí no chat que eu tô acompanhando aí o chat, tá? E eu vou estar respondendo todas as perguntas, tá? Então, vamos lá. Chegamos então no egocentrismo. O egocentrismo é quando eu me coloco no centro do universo. Não só acredito que o mundo gira ao meu redor, como eu tenho certeza que deveria e deve girar. Então, isso acontece porque o indivíduo ele está obsessivo, ele pensa só nas ideias dele, ele está compulsivo e para poder alimentar esse padrão de vida, né, de alguém obsessivo e compulsivo, ele precisa fazer uma escolha. Ou eu olho para o mundo ao meu redor, aquilo que é comum às outras pessoas, né? Por exemplo, para quem tem filho. Para quem tem filho, vai no supermercado, ele não escolhe o que ele quer comer, ele pensa no filho primeiro. Para quem tem uma família, as necessidades se refere à família e não apenas a um único indivíduo. Já o adicto, ele precisa fazer uma escolha. Ou ele alimenta a compulsão dele, ou ele pensa no mundo que está ao seu redor. Como ele já está envolvido em uma obsessão, como ele já está envolvido em uma compulsão, ele não consegue perceber que existe um mundo ao seu redor. Ele começa a se desconectar desse mundo, ele começa a se distanciar. E para além desse distanciamento, tudo aquilo que de alguma forma tende a interferir na sua compulsividade, ele tende a começar a criar barreiras. Então, é comum você se deparar com adictos que se desconectou completamente da realidade. Algumas mães, algumas esposas, muitas das vezes me dizem até assim, Bruno, ele é louco, eu não consigo entender por que que ele faz essas coisas? Eu não consigo entender por que que ele pensa assim. E é, na verdade, o ego que está à frente e para ele faz sentido o que ele está fazendo. Porque para ele só tem ele ali no mundo dele, não tem mais ninguém. Então ele não consegue pensar como você que está pensando em todo mundo. Ele acorda de madrugada e ele não está preocupado se tem alguém dormindo. Ele vai entrar, sair, vai bater porta, vai fechar porta, vai fazer comida e ele não está nem aí se amanhã alguém tem que acordar às 6 da manhã para ir trabalhar. Não, ele não pensa sobre isso, ele não enxerga isso, ele se desconectou dessa realidade. Ele está vivendo dentro do seu ego. Então, perceba, nós estamos falando de sintomas. Nós estamos falando de sintomas e não necessariamente de uso de drogas. Eu recebo com muita frequência adictos, né, na clínica onde eu trabalho e nós temos um procedimento que se chama anamnese. É uma abordagem que a gente faz para com o adicto para entender qual é o contato dele com a realidade. Uma das perguntas que eu utilizo para poder entender um pouco mais desse adicto é a seguinte: como estava o seu relacionamento com sua família? Em 99,9% dos casos, a resposta que eu escuto é: meu relacionamento estava ótimo. Nossa, minha mãe me ama demais, eu amo demais ela, meu pai, gente boa demais. Nossa senhora, minhas irmãs, a gente sempre se deu super bem, meus irmãos, minha esposa. Nossa senhora, é uma família muito linda.
E aí você vai conversar com a família, ninguém dorme, as contas tudo atrasada, o cara tá fazendo um inferno na vida de todo mundo, ninguém tem paz, ninguém consegue viver. Mas para ele o relacionamento estava ótimo. Então há uma desconexão, ele distanciou, ele desconectou, ele foi para um outro planeta e ele está vivendo dentro desse mundo. E para você não faz o menor sentido as coisas que ele faz, porque você está conectado, você está percebendo, você está enxergando, ele não. Então percebemos que existem sintomas. Esses sintomas não dependem necessariamente do uso de substância, tá? Mesmo quando o indivíduo para de usar drogas, entra em um processo de abstinência, esses sintomas tendem a permanecer, é muito comum permanecer, é muito comum você ver adictos com 2, 3, 4, 5, 10 anos limpos, ainda vivendo momentos de obsessão, momentos de compulsão, momentos de egocentrismo. Por isso que a própria medicina, né? A própria medicina reconhece como uma doença que não tem cura. A própria medicina reconhece como uma doença que não tem cura. Por isso que nós nos apresentamos como adicto em recuperação. Porque hoje eu, Bruno, mesmo com 18 anos de abstinência, eu ainda me deparo com comportamentos obsessivos, compulsivos e egocêntricos. É muito comum isso acontecer na minha vida. É muito comum, muito comum, muito comum mesmo. Houve um momento bem marcante para mim, né? Que foi logo que a gente mudou aqui para Natal. Tava eu, minha esposa e meu filho. A gente tava ali conversando na cozinha e meu filho virou para nós e perguntou assim: o que é que vocês mais desejam? O que é que vocês mais gostariam de ter? A minha primeira resposta foi um carro 0 km. E por que eu respondi um carro 0 km? Porque eu estava pensando na minha vontade de ter um carro 0 km, de me locomover com conforto para eu poder ir trabalhar e voltar. E logo na sequência, minha esposa respondeu uma casa para a gente poder morar e não precisar mais pagar aluguel. Olha a diferença da linha de raciocínio. Eu estava focado e centrado só na minha vontade, no meu desejo, no meu conforto, e minha esposa estava pensando em nós. Então perceba, essas características elas permanecem. Por isso que nós continuamos em tratamento. Por isso que nós continuamos frequentando as reuniões, por isso que nós continuamos buscando ajuda, por isso que nós continuamos partilhando entre nós, porque esses comportamentos que caracterizam, que são os sintomas da nossa doença, é onde de fato precisamos tratar, é onde de fato precisamos diminuir a intensidade desses comportamentos, porque é através desses mesmos comportamentos que a grande maioria dos adictos recaem, porque não trabalha a sua obsessão, a sua compulsão e o seu ego. Continua vivendo uma vida de descontrole, mesmo sem usar drogas, e acaba voltando ao uso de drogas porque se torna insuportável viver. Não aguenta mais viver, fica muito difícil viver, não consegue olhar para os problemas e enxergar uma solução, e aí a solução mais prática que o adicto conhece é usar drogas. Então, compreendemos que a nossa doença não se resume ao uso de substância. A nossa doença está ligada diretamente a um padrão de comportamento que, quando não tratado, leva o indivíduo a uma vida disfuncional, e é essa disfuncionalidade que faz com que ele use drogas. É essa disfuncionalidade que faz com que ele continue a usar, porque há necessidade de fugir dessa realidade, porque a realidade se tornou insuportável, tá? Então compreendemos, né, que há um processo de adoecimento. Dentro deste processo de adoecimento, desenvolvemos padrões de comportamento. A literatura de Narcóticos Anônimos nos ensina, né? E eu vou me referir algumas vezes aqui à literatura, porque para mim é um dos meios mais eficazes, né? É o meio mais eficaz para o tratamento, e para mim é uma grande referência, então eu vou me referir algumas vezes à literatura, mas
saibam que tudo aquilo que hoje existe na literatura de narcóticos anônimos também existe para a psicologia, também existe para a medicina, inclusive essas áreas utiliza, né, essas literaturas de narcóticos anônimos para estudos, para pesquisas, né? Então, quando a gente fala desse processo de adoecimento, a literatura tem uma frase que é muito impactante e foi justamente uma das frases que me chamou a atenção, que fez com que eu começasse a entender que eu precisava de recuperação. A literatura diz que muitos de nós chegou a um estado animal. E eu sei que para algumas pessoas é pesado de ouvir isso, né? E de fato, para mim, quando eu ouvi, a primeira ideia que eu tive foi de um animal ali revirando lixo, né? Vivendo apenas pelos seus instintos para poder sobreviver. E na verdade, quando a literatura fala, né, muitos de nós chegou a um estado animal, na verdade a literatura está se referindo a esse padrão de comportamento que tira do indivíduo aquilo que é nato do ser humano. Existe algo que nos diferencia de todas as outras espécies. Existe algo que nos coloca à frente de todas as outras espécies, né? Pensa comigo, não somos os maiores, não somos os mais fortes, não temos as maiores garras, não temos os maiores dentes e ainda assim estamos praticamente no topo da cadeia alimentar e hoje somos a espécie predominante do planeta. E por que é que isso acontece? Porque nós temos um negócio chamado inteligência compartilhada. A gente consegue viver para além dos nossos instintos. A gente olha para o outro e desenvolve desejos, ideias, né? Eu vejo uma casa legal, eu quero ter uma casa legal. Eu vejo um carro legal, eu quero ter um carro legal. Eu vejo as pessoas crescendo, eu quero crescer. O ser humano é a única espécie que sonha. Todas as outras espécies não sonham. Todas as outras espécies vivem única e exclusivamente pelos seus instintos. Você pode colocar um balde de Coca-Cola gelada no meio de um pasto que as vacas morrem de sede, mas não bebe Coca-Cola. Você pode botar um bife dentro de uma gaiola que o passarinho morre de fome, mas não come o bife. Por quê? Porque eles vivem só pelo instinto. Nós não. Nós desenvolvemos essa capacidade, essa habilidade de sonhar, de pensar adiante. Isso é uma característica nata do ser humano. E quando a literatura diz assim, muitos de nós chegou a um estado animal, é porque nós, como adictos, perdemos essa capacidade de sonhar. É porque a adicção, nossa doença, invadiu a nossa vida a tal ponto aonde muitos de nós perdeu essa capacidade. A adicção roubou de nós aquilo que é nato da nossa humanidade. A adicção levou, sem que a gente percebesse, a única característica que nos diferencia de toda e qualquer espécie que habita esse planeta. E sem perceber, muitos de nós chegou a um estado, eu diria, para além de animal. Porque o animal, por si só, ele ainda vive pelo seu instinto de sobrevivência. Ele vai lutar para viver. Todo e qualquer animal, ele vai lutar para viver. Você pode abandonar um cachorro no meio do nada, a 50 quilômetros de distância da cidade mais próxima, que ele vai caçar, ele vai comer bicho morto, ele vai fazer alguma coisa para sobreviver, ele vai brigar pela sua sobrevivência. Nós, adictos, perdemos. Nós chegamos em um estado de adoecimento que a grande maioria perdeu a capacidade de brigar pela sua sobrevivência. Muito pelo contrário, a grande maioria de nós chega a um estado onde ele deseja morrer a cada dia. Por mais que não seja verbalizado, por mais que não seja consciente, a grande maioria de nós chega nesse estado.
Então, nós estamos falando de uma doença que, ao longo deste processo de adoecimento, ao longo dessa construção, é algo extremamente grave. É algo extremamente grave. A grande maioria das pessoas tende a olhar só para o uso de substância e acreditar que, se ele parar de usar, todos os problemas acabaram. E, na verdade, não é assim que as coisas funcionam. Talvez, em alguns casos, eu diria até que, se ele parar de usar, na verdade, os problemas vão só começar. Porque os padrões de comportamentos ficarão em mais evidência, e aí você vai ver um indivíduo descontrolado, obsessivo, compulsivo, egocêntrico, como você nunca viu, porque enquanto ele estava usando, ele estava lá, excluído, isolado no mundinho dele. Agora ele está inserido dentro do seu mundo ali, dentro da sua casa, porém descontrolado, obsessivo, compulsivo e egocêntrico. Então, compreendemos, né, todo esse processo de adoecimento, a gravidade disso, e talvez nesse momento alguns de vocês estejam pensando assim: pô, Bruno, mas aí agora complicou tudo, né? Porque você trouxe aí um monte de problema, você trouxe aí a gravidade do problema, mas e agora? Como é que faz então? E aí eu digo para vocês o seguinte, né? Acho que alguém até perguntou o que fazer, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. 20 dias sem banho, sem conversar, come carne, tem 17 anos, usa maconha. Não teve essa pergunta ainda. Mas, enfim, o que fazer então? A literatura de Narcóticos Anônimos, e aí eu volto na literatura, né? A literatura, ela fala de uma maneira muito simples. Qual é o caminho para o indivíduo manter um processo de tratamento? Honestidade, mente aberta e boa vontade. Mas, Bruno, só isso? Honestidade, mente aberta e boa vontade? Sim, só isso. E por que é só isso? Por uma razão muito simples. Porque a honestidade, quando ele entender a necessidade da honestidade, na vida dele, para falar das suas obsessões, logo ele começa a perceber que isso é apenas uma obsessão, não é real, e ele passa a dar menos vazão à sua compulsão. A honestidade faz com que o adicto comece a se relacionar com todo esse descontrole da vida dele e transite da sua negação para a sua aceitação. Então, a honestidade traz o indivíduo para um contato com a realidade. A honestidade traz esse adicto para um contato com todo o descontrole da sua vida e faz com que ele perceba a necessidade de mudança. Então, a honestidade é o primeiro ponto. Segundo ponto, mente aberta. Por que mente aberta? O que é a mente aberta? A mente aberta é a capacidade de aceitar ideias novas. É quando o indivíduo começa a sair da sua obsessão e perceber que existem pessoas que podem contribuir para a sua vida. E começa a perceber que existem pessoas que podem participar deste processo de vida e ajudá-lo a iniciar uma nova jornada. Por isso que, inclusive, no começo desse evento de hoje, eu falei, vamos estar de mente aberta, né? Então, a mente aberta é fundamental para esse processo. E no final, nós falamos de honestidade, mente aberta, boa vontade. Por que boa vontade? Porque existe a necessidade de uma ação. Se não houver ação, não tem tratamento. Se não houver ação, não tem recuperação. Então, existe a necessidade de uma ação. Agora, essa ação tem que ser uma boa ação. Por isso que se refere à boa vontade. Mas, Bruno, é um processo tão simples assim. Por que as coisas não acontecem? O que é que eu posso fazer para, então, colocar o adicto nesse caminho? Calma. Talvez nesse momento
esteja dando uns choques aí, esteja dando uns conflitos, mas até o final desse evento, certamente você vai entender todo esse processo. Lembre-se que eu estou falando apenas do processo de construção da adicção. Nós ainda vamos passar pela codependência, vamos passar pelos padrões de comportamento, vamos passar pelos relacionamentos e depois lá no final nós vamos falar aonde queremos chegar. Nós estamos só no primeiro tema ainda, tá? Então fica calmo aí, fica tranquilo. Se você está esperando uma resposta de imediato, se você está esperando uma fórmula mágica, você está no lugar errado. Não existe fórmula mágica. Precisamos entender toda essa construção para que a gente possa, então, sair daqui com um plano de ação bem elaborado. Sou eu que vou te dar isso? Não! Eu vou te ajudar a pensar, eu vou te ajudar a construir e até o final desse evento de hoje a gente vai construir todo esse processo, tá? Então compreendemos aqui e falamos, né, sobre esse processo da adicção. Eu vou olhar aqui o chat e as perguntas para poder estar respondendo as perguntas. Depois eu vou concluir o tema e aí a gente vai entrar no tema codependência, tá bom? Gostaria que vocês me respondessem no chat agora se tá ficando claro, se tá fazendo sentido para vocês, se tá dando para entender, se eu tô indo rápido demais, tá? Porque como eu falei, são muitos conteúdos, são muitos temas. E eu quero agregar o máximo possível aqui hoje. Então comenta no chat se tá ficando claro, se tá dando para entender. Se ficou alguma dúvida, porque agora eu vou entrar nas perguntas sobre a adicção, vou estar respondendo essas perguntas e depois a gente vai para o próximo tema, tá? Vamos lá, primeira pergunta. Fala sobre estar 20 dias sem banho, sem conversar, mal comer e não sai do quarto. Tem 17 anos e usa maconha. Olha só, tá vendo como é um padrão de comportamento? 17 anos, não toma banho, não come, não sai do quarto, desenvolveu um padrão extremamente disfuncional, tá ali isolado, não consegue se conectar com o mundo ao seu redor, desconectou completamente e está ali fechado. Fica tranquilo que até o final desse evento eu tenho certeza que você vai conseguir chegar a uma ideia de como ajudar essa pessoa, tá ok? Está ótimo. Fala sobre os fundos de poço que seus pacientes chegaram até sair dessa. Olha só, eu posso falar do meu fundo de poço, eu não vou falar dos meus pacientes, né? Porque eu preciso respeitar aí o anonimato deles, né? Mas eu posso falar sobre o meu fundo de poço. E aí, como no final do evento, eu vou falar sobre mim, eu vou falar mais da minha história, eu vou entrar nesse tema fundo de poço, tá? Eu vou trazer para vocês aqui toda a minha trajetória para que eu iniciasse a minha jornada de recuperação e o que foi que eu fiz para de fato ter sucesso no meu tratamento, na minha recuperação e estar limpo há 18 anos, tá? Então eu vou falar do meu fundo de poço. Fica até o final que vamos entrar aí nesse fundo de poço, tá bom? Vício em jogos, eu comentei, né? Sobre vício em jogos. Aliás, volto a dizer, não estou me referindo aqui nesse evento a parar de usar drogas. Eu estou aqui falando de transformação. Hoje nós vamos falar de transformação. Nós vamos falar de uma vida que vale a pena ser vivida, tá bom? Então, independente de qual seja o vício é só 1% do problema. O vício é só 1% do problema. Nós vamos falar de todos os outros 99% aqui hoje, tá bom? Eu achava que era só comigo, que acordava com a luz na cara às 6 da manhã porque ele foi tomar um ar. Olha, live super necessária. Não é só com você. Tenho certeza que não é só com você. Muita gente já passou por isso e não só com a luz na cara, viu? Eu já ouvi algumas esposas dizendo assim: Bruno, ele chegava em casa 4, 5 horas da manhã, da farra, bêbado, e me acordava querendo que eu fizesse café da manhã para ele. Veja só se tem cabimento um negócio desse. Então, não é só você, tá?
Muito se fala sobre aceitar a escolha de uso do adicto. Até quando isso funciona? Quando é necessário uma intervenção familiar? Wanda, ótima pergunta. Ótima pergunta. Qual é o momento da intervenção familiar, tá? Eu vou me aprofundar mais nesse tema na hora que eu for falar sobre relacionamentos, mas vale lembrar que nós estamos falando de um problema de saúde mental, e um problema extremamente grave que pode ter consequências irreversíveis. Nós estamos falando de um problema de saúde mental, uma doença grave que pode ter consequências irreversíveis. Bruno, quais são essas consequências? Essas consequências podem ser desde um problema mental, né? Desde de uma comorbidade, pode desenvolver uma comorbidade, né? Uma segunda doença psiquiátrica, pode ser depressão, esquizofrenia, bipolaridade, borderline e assim vai. Essas doenças elas podem ser desenvolvidas a partir da adicção e também pode acontecer, para além dos problemas de saúde físico, né? Percas que são irreparáveis, até mesmo a morte. Então, eu compreendo que não precisamos chegar a um estado grave, para tomar uma medida, né? O meu pai, ele não esperou. Com 17 anos de idade foi quando ele fez a intervenção e eu fui internado. Então, é óbvio que não dá para eu especificar o momento exato, porque acredito que isso é muito particular de cada um, né? Tem famílias que se sentem mais à vontade com a internação compulsória, por exemplo. Tem família que não quer a internação compulsória de jeito nenhum. Então, eu acredito que a gente precisa tomar muito cuidado, mas tem um detalhe que eu sempre digo para todas as famílias. É muito importante que vocês, né? E eu vou falar mais sobre isso quando eu entrar no tema da codependência. Mas é muito importante que vocês, quanto família, estabeleçam um limite. O meu limite é até aqui, não é o limite dele, é o meu. Eu tolero até aqui. Daqui para frente eu já não tolero mais. Quando eu estabeleço esse limite, é como se eu estivesse colocando um parâmetro. A partir do momento que ele chegar aqui, eu não aceito mais. E aí eu preciso tomar uma atitude com relação a isso. Daqui para frente, eu não tolero mais. Quando eu entrar no tema comportamento, quando eu entrar no tema codependência, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Agora, essa questão de escolha, né? Muito se fala sobre a escolha do adicto. Isso é muito complicado, porque pelo fato de ser uma doença e uma das características da doença ser o descontrole, deixou de ser uma escolha. Não é uma escolha necessariamente dele estar nesse estado ou estar nessa condição. Muitos dos casos é uma necessidade, é porque ele não consegue mais viver de outra maneira. Se tornou uma necessidade. Então ele precisa que alguém faça alguma coisa por ele, porque ele não consegue fazer. Né? Estar desse modo se tornou uma maneira de viver para ele, né? Então precisa que alguém faça alguma coisa por ele. Boa noite, Nayara, seja muito bem-vinda. Boa noite, Rose. Eita, correu tudo aqui, eu perdi. Super claro, está muito claro, perfeita explicação, muito claro, tá ótimo, total sentido. O vício em crack é mais difícil de sair? Olha só, Nayara perguntou, né? O vício em crack é mais difícil de sair? Eu compreendo, Nayara, que na verdade todo e qualquer vício é difícil de sair. Porque o corpo ele desenvolve dependências dessa substância e quando se tem dependência, é natural que o meu corpo ele expresse reações na retirada dessa substância. Por exemplo, eu gosto muito de café. Eu sou um grande tomador de café, vamos dizer assim. Eu tomo muito café. E se eu passo um período de tempo sem tomar café, me dá dor de cabeça, eu fico estressado, eu fico irritado, eu fico mais agitado, eu fico mais eufórico, eu fico mais acelerado. O café faz parte da minha rotina de vida. O meu corpo se acostumou com essa substância. Então, quando retira,
quando retira, o meu corpo sente essa ausência e ele fala assim, opa, 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 esse cara precisa tomar café. E ele começa a dar alerta, ele começa a dar sinal. Então, toda e qualquer substância tem as suas dificuldades, né? É óbvio que quando a gente fala, por exemplo, de drogas ilícitas, né, que foram desenvolvidas em laboratórios, elas foram desenvolvidas com um objetivo. Diferente do café, por exemplo, que é um produto orgânico, né, que vem da natureza, né? Mas, enfim, não que seja menos danoso, eu não vou entrar nesse mérito de medida, porque acho que não cabe nesse momento. Mas, quando a gente fala de substâncias ilícitas que foram desenvolvidas em laboratórios e tal, nós estamos falando de substâncias que vai proporcionar uma quantidade de prazer para o nosso corpo que o nosso corpo não é capaz de produzir por si só. Então, por exemplo, se a gente estivesse falando de maconha, né, a descarga de prazer proporcionada pelo uso da maconha é 10 vezes a sensação de prazer provocada pelo orgasmo. Então, por mais que o meu corpo queira chegar nesse ápice de prazer, ele nunca vai chegar por si só. Nunca, nunca. Quando entra a substância, eu chego num estado de prazer que o meu corpo não chega. Então, a dependência, ela se torna... o vício, né? Ele tende a ser mais rápido e mais difícil a abstinência, tá? Mas, independente da substância, quando a gente olha para os padrões de comportamento, quando a gente olha para o tratamento no seu conceito de adoecimento, independente da substância, e mesmo que não tenha nenhuma substância, no caso de quem é viciado em jogo, por exemplo, não tem uma substância específica, todo o processo ele funciona da mesma forma, tá? Então, acho que foi respondido aí, né? O vício em crack é mais difícil, tal, não. Muito claro o objetivo. Oi, Bruno, bom demais estar aqui, parabéns. A questão da honestidade é fundamental porque são tão manipuladores e mentirosos, que estão sempre criando oportunidades para uso. E às vezes a gente olha e aparentemente estão escolhendo, quando escolheram usar. Estão bem quando, na verdade, escolheram usar. Damiana comentou. E, na verdade, assim, eu não entrei, né, nessa ideia de manipulação, racionalização, porque senão ia ficar mais longo ainda esse tema. Mas são características que o adicto ele desenvolve para sustentar essa vida disfuncional. A manipulação, a desonestidade, a racionalização são características que o adicto desenvolve, né? É muito comum, muito comum, muito comum mesmo. O adicto, ele é um expert na capacidade de manipular pessoas, tá? É muito comum mesmo. Então, a honestidade, sim, de fato, é fundamental. Por isso que eu cobro sempre das famílias a honestidade da família para com o adicto. Porque quando a família consegue ser honesta para com o adicto dentro dessa relação, é natural que o adicto ele se sinta obrigado a ser honesto também, né? Nós temos uma característica que se chama gratidão, retribuição. Quando alguém me faz alguma coisa, eu me sinto na necessidade de retribuir esse gesto. Então, a gratidão da família, a honestidade da família impulsiona o adicto para a honestidade também, tá? Por isso que a honestidade é muito importante e eu vou falar sobre isso no tema da codependência. Não consigo ficar sem café, Rita comentou. Eu também não consigo, Rita. Eu não tô tomando café aqui porque eu já tô eufórico demais, eu já tô ansioso demais, eu já tô na adrenalina total aqui, então eu tô na água, mas eu sou viciado em café, eu gosto de café. Primeira vez que vejo sua live, estou amando, parabéns, ajuda muito a gente a entender melhor, Nayara Costa. Seja muito bem-vinda, Nayara, estou muito feliz que você está aqui. Bom, então para a gente poder encerrar aqui, né, afinal de contas já faz 1 hora que nós estamos ao vivo, é só a nossa primeira hora, ainda tem mais um bom tempo pela frente.
para a gente encerrar aqui, né, o tema adicção, para a gente poder concluir, entendemos todo o processo de adoecimento, falamos das suas características, dos seus sintomas, obsessão, compulsão e egocentrismo, obsessão, compulsão e egocentrismo, e para tratar a obsessão, a compulsão e o ego, precisamos de honestidade, mente aberta e boa vontade. A família sempre me pergunta a seguinte frase: Bruno, como saber se meu filho está bem? Como saber se meu marido está bem? Como que eu posso saber se o tratamento dele está tendo eficácia? Olha se ele está sendo honesto, olha se ele está tendo mente aberta e olha se ele está tendo boa vontade. Se ele estiver tendo essas 3 características, esses 3 comportamentos, ele está no caminho certo. Isso ajuda demais a vocês compreenderem o processo de tratamento. Não se iluda pelo que ele fala. Olha para aquilo que ele faz, tá? Falar é uma coisa que o adicto sabe fazer muito bem. Então não olhe para o que ele fala, olha para o que ele faz. Então falamos de todo o processo de adoecimento, falamos de obsessão, compulsão e ego, falamos de honestidade, mente aberta e boa vontade, e também falamos do descontrole da doença, que muitos de nós chegam a um estado animal, talvez para além de um estado animal, né? Perdemos os nossos instintos básicos de sobrevivência. Por isso precisamos de um tratamento, e por isso o nosso tratamento deve ser contínuo, porque são padrões de comportamento, são sintomas que vão e vêm. Logo, precisamos manter o nosso tratamento de forma contínua, porque a nossa doença não tem cura, são características, são sintomas, não depende necessariamente do uso de drogas. Quando vem o uso de drogas, é óbvio, tudo fica muito mais evidente, tudo fica muito mais acentuado, porque o uso de drogas traz a compulsividade no extremo, e aí para ele poder sustentar o uso de droga, ele vai mentir mais, ele vai enganar mais, ele vai manipular mais, ele vai se isolar mais, ele vai se excluir mais. Então o uso de drogas vai acentuar todos esses padrões de comportamento. Mas o problema começa pelos padrões de comportamento e não pelo uso de droga. O uso de drogas é o final da história, o uso de drogas é o final do problema, tá? Então acredito que ficou bem claro aqui. Né? Nem vi a hora passar, moro com um adicto há 1 mês, mas estamos juntos há 1 ano e meio. Ele era um amigo da adolescência, ele falou que vou ser expert, porque nunca tinha ouvido a palavra. Bruno, quando o adicto de 32 anos está sem fazer o uso há 1 ano e volta ao uso, não é uma escolha? Sim, nesse caso é uma escolha. Nesse caso é uma escolha. Se ele está abstinente há 1 ano, né, sem fazer o uso há 1 ano, ele teve a oportunidade e a possibilidade de iniciar um processo de tratamento, de entender mais sobre o seu problema, e aí sim, ele fez uma escolha usar. Agora, a recaída, ela acontece exatamente pelo mesmo motivo para com todos os adictos. Todos os adictos, eles recaem exatamente pelo mesmo motivo, tá? Qual é o motivo pelo qual o adicto recai? A não aceitação da sua doença. O fato de ele não aceitar que é portador de uma doença, que tem um problema e que precisa de tratamento, faz com que ele permaneça com os comportamentos e volta a usar. Muitas famílias me falam assim: ah, Bruno, mas ele tá indo para academia, mas ele tá trabalhando, mas ele arrumou uma namorada, mas ele tá pagando as contas dele em dia, ele tá com a vida dele toda organizada. Eu não consigo entender por que que ele recaiu. E aí eu pergunto o seguinte: qual foi o momento que ele foi para um grupo de narcóticos anônimos ou alcoólicos anônimos? Qual foi o momento que ele foi para um psicólogo fazer uma terapia? Qual foi o momento que ele buscou entender sobre o problema dele e trabalhar os comportamentos dele? Se ele não fez isso, não adiantou nada. Não vai adiantar nada. Se ele não fez isso, se ele não faz isso, ir para a academia, pagar conta, arrumar trabalho, arrumar namorada, não vai resolver nada. É a mesma coisa
O diabético não media a sua taxa de glicemia. Se ele não medir ali a sua taxa de glicemia, não adianta ele tomar insulina, porque ele não sabe quanto ele vai precisar de insulina. Não adianta ele mudar a alimentação dele, porque ele não sabe se está resolvendo ou não. O diabético, ele precisa todos os dias dar uma agulhadinha no dedo dele ali. É gostoso? Não, não é, mas é necessário. Nós, adictos, também precisamos nos tratar. É gostoso? Nem sempre será gostoso, mas é necessário. Então, os adictos que recaem pelo mesmo motivo. Ficou um ano abstinente, mas não fez nada, não buscou um tratamento, não buscou um grupo de ajuda, não foi para um psicólogo, vai recair. Infelizmente vai recair, vai voltar a usar droga, porque não tratou o problema, tá ok? Honestidade é para com a recuperação dele ou com tudo e todos ao seu redor? Honestidade é para com tudo e todos ao seu redor, não apenas para com a recuperação dele. Não adianta nada ele ser honesto com a recuperação dele e continuar vivendo uma vida de desonestidades, porque o tratamento ele deve se estender para todas as áreas da vida do adicto. O tratamento ele deve fazer parte de todas as áreas da vida do adicto. Como eu falei lá no começo, nós estamos falando de padrões de comportamento. Inclusive eu usei um exemplo meu para com a minha esposa. Logo, o meu processo de tratamento, a minha honestidade, a minha boa vontade, a minha mente aberta deve se estender para a minha relação com minha esposa. A minha honestidade, a minha mente aberta, a minha boa vontade deve se estender para o meu trabalho, para a minha relação com a sociedade, porque senão eu fico apenas sem usar droga, mas continuo vivendo desonesto, continuo vivendo cheio de racionalizações, cheio de manipulações, para com tudo que está ao meu redor, a minha vida fica um inferno de novo e eu volto a usar. Então o tratamento ele se estende, né, para todas as áreas da vida. Bom, acho que respondi as perguntas sobre a adicção, já faz aí mais de 1 hora que estamos falando sobre a adicção. Se dependesse só de mim, eu juro para vocês que eu falaria até às 6 da manhã aqui sobre a adicção, porque para mim, né, que sou adicto, entender, compreender, conhecer, falar é gratificante demais, porque isso é o que garante a minha recuperação. Ter esse contato honesto aqui com vocês, falando do meu adoecimento, é o que garante a minha recuperação. Mas, como temos outros temas, acho que com relação à adicção, fechamos então, né?